na sequência de variáveis estatísticas, agora a gente vai trabalhar com um nome a mais, né, variáveis aleatórias. Basicamente, uma variável aleatória, certo? É uma função que associa a cada evento aleatório um número, aí a gente tem duas possibilidades. Pode ser um número real, quando a gente trabalha com variáveis aleatórias contínuas, né? Ou um número inteiro, quando a gente trabalha com variáveis aleatórias discretas. Na verdade, um número inteiro é um número real. Então, toda variável aleatória, a sua resposta é um número real. Mas é só para deixar mais bem separado, né? Se a gente trabalha só com números inteiros, é uma variável aleatória discreta. E quando a gente trabalha com números que tem vírgula, ou seja, né, os demais números reais, uma variável aleatória contínua, tá? E a gente vai desenvolver toda a teoria probabilística separando as duas, né? Uma a gente vai ter função de probabilidade, outra a gente vai ter função densidade de probabilidade, mas são equivalentes, né? Depois a gente vai ter a função acumulada para as duas a mesma ideia, certo? Então a gente sempre vai ter uma para discreta e a sua equivalente para contínua, ok? Mudando o nome de uma para outra, óbvio. Então, só relembrando um exemplo, seja o evento, aqui tem um evento estatístico, que é o quê? Jogar uma moeda, a mesma moeda duas vezes, coletar qual é a face que sai voltada para cima, se é cara ou coroa, certo? Então, esse é o experimento estatístico. Qual é a nossa variável aleatória? A nossa variável aleatória x, ela conta quantas caras saíram voltadas para cima, tá? Qual é o espaço amostral para dois lançamentos de uma mesma moeda, vamos dizer assim, honesta, que ela é equilibrada, ela tem, né, 50% de chance de sair cara e 50% de chance de sair coroa. Qual é o espaço amostral para esse experimento? Tem esses 4 eventos. Cara, coroa, coroa, cara, uma vez que a gente está jogando a mesma moeda duas vezes, então a ordem faz todo sentido. Coroa, coroa, certo? Então aqui eu experimento lançar a moeda duas vezes. O espaço amostral, cara, né, um evento, cara, coroa, cara e coroa, coroa, tá? Aqui, embora pareça que os eventos sejam compostos, são eventos simples, porque são 2 lançamentos, tá? Tudo bem? São 2 lançamentos. O evento 1 é essa aí, cara e cara. Ou melhor, daí já vem a ideia da variável aleatória. Saírem 2 caras. E é o valor associado a essa variável aleatória. Segundo evento, sair uma cara, certo? A gente tem 2 aqui diferentes, distintos, e sair 0 cara. Então, aqui eu já falei as respostas. Então, a variável aleatória x vale 2 no primeiro evento. Ó. Quais são as possibilidades? 0 cara, 1 cara, 2 caras. Quais são os links? No primeiro evento, que é cara a cara, vou ligar o 2. O segundo e o terceiro evento, que sai só uma cara, eu ligo ao 1. E no coroa, que não sai nenhuma cara, eu ligo ao 0. Então, a x, eu acabei não colocando aqui, mas aqui teria que colocar o x. A x é exatamente essa função, que pega o evento e associa um número real. É igual a ideia de função. Só que função pega o número do domínio e associa um número no contradomínio. Aqui a variável aleatória pega um evento e associa a um número. Ah, teria então como ter uns 3 aqui? Não, estou lançando 2 vezes a moeda. Não tem como ser 3 caras. Então não faz sentido. Lógico, a gente só vai fazer associações com valores possíveis, certo? Então qual é vamos dizer assim, o domínio, entre aspas, da variável aleatória x? Os números 0, 1, 2, que é o que pode variar. Então aqui, só como eu falei, separando bem, né, deixando bem clara a separação. Variável aleatória discreta, ou simplesmente VA de variável aleatória, x é chamada de discreta, quando o seu contradomínio é um conjunto finito ou infinito inumerável. O que é infinito inumerável? Você consegue ordenar. Então, o 0 vem antes do 1, que por sua vez vem antes do 2, que por sua vez vem antes do 3, e assim vai sucessivamente. Ah, Luciano, mas então o 0, 0,1, 0,2 é ordenado. Entre aspas, você pode pensar que sim. Só que você tem que pensar o seguinte, entre 0,1 e 0,2 existem infinitos números ali. Quem que vem antes de quem? Entre 0,2 e 0,3 existem infinitos números ali. Quem vem antes do que quem? Então ele não é enumerável. Você não consegue ordenar ele. Muito difícil, porque sempre entre 2 números você consegue achar um no meio. Por exemplo, né? O ponto médio entre os 2, certo?
Entre 0,1 e 0,2 tem o 0,05. Entre o 0,1, desculpe, o 0 e o 0,1 tem o 0,005. Entre o 0 e o 0,005 tem o 0,0025. Então, sempre tenho um número real entre dois números quaisquer. Então, é pelo menos um número real. Então, ele quando a gente está trabalhando com conjuntos finitos ou infinito numerado. Ou seja, quando a gente associa a nossa variável aleatória, só assume valores inteiros. É mais fácil falar assim. Se a variável aleatória só assume valor inteiro, então ela é discreta. Outra ideia também, se a gente faz contagem com a variável aleatória, a gente chama ela de discreta. Contagem de peças perfeitas, variável aleatória discreta. Ok? Em contrapartida, a variável aleatória contínua, né, a gente chama ela de contínua quando o seu contradomínio é um conjunto infinito. Ou seja, se uma variável aleatória tem valor entre 0 e 1, existem infinitos valores ali, então ela é uma variável aleatória contínua. Ok? Então, bem simples. Né? E a outra comparação, né? Quando a gente está fazendo medições, medir tempo, embora quando a gente trabalha com tempo, por exemplo, em horas fechadas, a gente pode considerar como discreta também. Mas, em geral, medição de tempo, medição de altura, de comprimento, tudo que é medição, a gente usa variável aleatória contínua. Ok? Exemplos. Então, seja X o número, já falei, mas seja X o número de peças defeituosas em cada 5 peças inspecionadas. Então, quais são os possíveis valores para a variável aleatória X? Primeiro, número de peças defeituosas. Eu estou contando o número de peças defeituosas. Uma contagem, eu sei que essa variável aleatória X é discreta. Segundo, quais são os possíveis valores que ela assume, que a X assume? 0, porque eu posso ter nenhuma peça, eu posso ter nenhuma estranha, mas é exatamente isso que me fala. Posso ter nenhuma peça, ou posso não ter peças defeituosas, posso ter 1, 2, 3, 4, até 5. Posso ter todas defeituosas, uma vez que eu inspecionei somente 5. O 2 é em relação à variável aleatória contínua. Seja X a duração de vida em horas de um certo tipo de dispositivo eletrônico. Temos, então, que o quê? Quais são os valores possíveis para esse segundo X? Seria melhor colocar T, né? Tempo de vida, T. Mas a variável aleatória X agora, ela pertence aos reais e ela é qualquer valor numérico maior ou igual que 0. Por que não pode negativo? Tempo de vida. Não vou começar a contar menos 13 horas no meu aparelho de som, por exemplo. Começa em 0 horas, eu ligo a primeira vez na tomada, é 0 horas. 0 horas, aí a partir daí vai contando a hora, certo? Então, como está dentro de um intervalo de 0 a mais infinito, é uma variável aleatória contínua. Ok? Então, se por algum motivo eu falar T é uma variável aleatória que está entre menos 15, não interessa o que é o T, mas agora, menos 15 mais 32, está dentro desse intervalo, está no intervalo fechado de menos 15 a 32. Mesmo que ela, em tese, só, no nosso experimento, ela só apareça com valores inteiros, né? Mas como ela pode assumir valores decimais, então ela é contínua. Função de probabilidade, aquilo que eu falei, agora a gente vai ver agora os elementos relacionados à probabilidade com as variáveis aleatórias, uma para discreto e uma para contínuo. E os nomes delas vão mudar um pouquinho. Então, função de probabilidade, a gente só vai associar para variáveis aleatórias discretas. Tá? Eu acabei não colocando isso, mas é isso aqui, tá? Para variáveis aleatórias discretas, a gente vai usar a função de probabilidade. Para variáveis aleatórias contínuas, a gente vai usar uma outra, tá? Então, o que é a função de probabilidade? É a probabilidade da variável aleatória x valer um certo valor fixo. Qual a probabilidade de x valer igual a 9? Não sei. Que é a mesma coisa que a gente, era um pouquinho diferente, estava escrevendo anteriormente, mas a gente vai chamar de P de x. Não é polinômio, tá? É probabilidade de x. Que é essa leitura anterior. Qual é a probabilidade da variável aleatória x ser igual a um certo valor fixo inteiro? Ok? Variável aleatória x discreta. Sabia que tinha colocado em algum momento. Ok? Quais são as suas propriedades? É só pensar. Probabilidade nunca vai ser negativa. Então, probabilidade de xi é sempre maior ou igual a 0.
Ou seja, a probabilidade de x ser igual a um valor fixo e xi, melhor dizendo, é maior ou igual que zero. No mínimo igual a zero. E a segunda, quando eu somar todas as possíveis probabilidades, tem que lembrar, né? Se eu somar as probabilidades de todos os eventos de um espaço amostral, eu vou ter 100%, ou seja, 1. Ok? Tudo bem? Isso aí a gente viu já anteriormente, é só agora utilizando só uma nomenclatura diferenciada. Não tem nada de muito diferente. O que vem também aqui? Já vem com um exemplo agora, que eu vou fazer com vocês aqui. Então, considere o exemplo dos 2 lançamentos de uma moeda, onde x conta o número de caras, ou seja, x tem quais valores? Assume quais valores? 0, 1 ou 2. Tá? A gente já sabe que x é discreta, porque conta o número de caras no lançamento. Calcule. Probabilidade de sair 0 caras, probabilidade de sair 1 cara. Aqui é 2 caras, tá, pessoal? É só Ctrl+C que acabou saindo sem mudar. Então, a probabilidade de sair 0 caras, lembrando, né? Ou seja, P de x igual a 0, P de x igual a 1, P de x igual a 2, tá? Aqui é um 2. Eu vou colocar ali também. E letra B, qual a probabilidade de sair 0 caras, ou 1 cara, ou 2 caras? Aqui a gente já sabe que é 100%. São todas as 3 possibilidades para variável aleatória. Então, primeiro, P de x, ó, Pzinho de x, tanto faz escrever dessa forma, quanto dessa forma. Eu prefiro, para ficar mais curto, escrever da primeira forma. Tá? Mas tanto faz, dá na mesma. Então, P de 0, quantas vezes lá naqueles possíveis elementos, lá, lembrando, voltando aqui, né? Vou colocar aqui aqui. Quantas vezes 0 apareceu aqui nesses eventos? Aqui? Apareceu uma única vez em 4 eventos. Em 4 eventos diferentes, apareceu 0 caras apenas uma vez. Certo? É essa a ideia. Eu tenho 4 eventos, quantos eventos eu tenho uma única cara? Tem 2 eventos com uma única cara. Então, qual vai ser a probabilidade de ser uma cara? 2 em 4, 0,5. E 2 caras, eu só tenho um evento que leva no 2. Então, vai ser 1 quarto, 0,25. Então, voltando lá, só para mostrar, eu devia ter colocado aqui, né, para vocês. Então, probabilidade de ser 0 cara, vai ser o quê? 1 em 4. Só tem um evento que tem 0 cara, que é coroa-coroa. Probabilidade de sair uma cara, eu tenho cara-coroa ou coroa-cara. Por isso que eu tenho 2 em 4. Ou seja, meio. A probabilidade de sair uma cara. E por último, a probabilidade de sair 2 caras, eu só tenho um evento, que é cara-cara. Probabilidade de x, que o número de caras ser igual a 2, 1 quarto. Tá? E a letra B é só para somar. 1 quarto mais 1 quarto, um quarto mais 1 meio mais 1 quarto. Né? Só do meio que eu tenho que multiplicar, tiro o mínimo, multiplica por 2 em cima e embaixo, vai ficar 1 mais 2 mais 1, 4 sobre 4, 100%. Tá? Isso era só para comprovar que o que eu acabei de falar era verdade. Não estava brincando, não. Quando as 3, vejam que as 3 foram maiores do que 0, maiores iguais a 0, né? Não tem nenhuma igual a 0, mas né, a gente pode incluir. E a soma das 3, que são todas as possibilidades, iguais a 1. Beleza? Tranquilo? Acho que aqui, pessoal, é aquela coisa que eu já falei anteriormente. Sempre que for variável estatística ou variável aleatória discreta, é muito mais fácil. A gente trabalha só com somatórios. Quando entram as variáveis aleatórias contínuas, que começa a complicar um pouco. Por quê? Primeiro que a gente não calcula mais função de probabilidade. Vejam a sigla que vai estar aqui em cima. O que a gente calcula? Opa, aqui embaixo. O que a gente calcula? Já começa ali. A gente calcula uma FDP. E é exatamente isso que vocês estão pensando aí na cabecinha de vocês. Função, densidade e probabilidade. A vulgarmente chamada de FDP. Função de densidade função densidade de probabilidade. Certo? A mesma ideia da função de probabilidade, porém associada agora a uma variável aleatória contínua. E não mais uma P de x, agora uma F de x. Certo? F de x, F de t, tanto faz o nome da variável aleatória, x, t. Só evitar as constantes, que geralmente usa A, B, C, né, que a gente usa como constante, K, tentar evitar. A não ser que seja um nome específico de algo, né? Sei lá. Quais são as propriedades dela? Mesma coisa da função de probabilidade. A f de x é sempre maior ou igual que zero, para não gerar probabilidades negativas. E segundo, lá anteriormente, quando a gente somava todas as probabilidades, era um somatório.
Aqui, como a gente tem variável contínua, ela pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo, a gente não pode mais usar somatório. Poderia, na verdade, usar somatório. Só que um somatório infinito. E quando a gente faz um somatório infinito, na verdade, a gente está calculando uma integral. Então, a integral de menos infinito até mais infinito da f de p é igual a 1. Novamente, menos infinito e mais infinito em probabilidade estatística é relativo. Não quer realmente, nem sempre será o menos infinito até mais infinito. Por exemplo, se a variável aleatória x conta, referente ao tempo de vida de uma lâmpada, que acho que é um dos exemplos que a gente vai ver para frente, tempo de vida da lâmpada, ela não tem tempo de vida negativo. Ela vai contar a partir do momento zero, que é onde eu ligo a primeira vez a lâmpada. Então, o nosso menos infinito, ele é zero, ele é truncado no zero. Beleza? Então, é relativo. Menos e mais infinito é relativo. É o menor valor possível para aquela variável aleatória, é o maior valor possível para aquela variável aleatória. Mesma coisa. Eu vou conseguir fazer uma lâmpada durar infinitos anos? Não vou dizer que é impossível, mas é muito, mas muito, muito improvável. Continuando ainda na função de densidade e probabilidade, como ela é mais complexa, né, mais difícil de trabalhar, a gente tem mais observações a serem feitas. Então, por exemplo, lá na função de probabilidade, vejam aqui, ó, a gente calculava qual que era a probabilidade, por exemplo, aqui, ó, de sair 0 caras, né, era 1/4. A probabilidade de sair 1 cara é 2/4, ou seja, meio. 2 caras, 1/4. Infelizmente, isso não acontece com a FDP. Então, vocês veem como ela é FDP, né? É função de densidade e probabilidade. O que acontece? A nossa variável aleatória sempre vai pertencer a um intervalo numérico, tá? Então, ela vai variar de A até B. Não interessa quanto vale A e B. Ok? Então, se eu quiser fazer o seguinte, ó, calcular a probabilidade da minha variável aleatória estar dentro desse intervalo, eu tenho que fazer a probabilidade de A menor ou igual que B, menor ou igual que X menor ou igual que B, é igual a integral de A até B, tá? Da f de x dx. Então, qual é a probabilidade da variável x estar entre 7 e 22? É a integral de 7 a 22 da f de x dx, tá? E é exatamente a área. Como ela sempre é positiva, então é a área abaixo do gráfico, que é o nosso gráfico da f. Só que aí vem um problemão. E quanto que vale, então, se eu quero calcular de uma variável aleatória contínua? Qual a probabilidade de x valer x0? Ou seja, a variável aleatória t que que mede o tempo de vida da lâmpada lá. Quero saber qual é a probabilidade, é uma variável aleatória contínua, probabilidade da minha lâmpada durar 32 horas. Exatamente 32 horas. Certo? Se é exatamente 32 horas, não é um intervalo, é de 32 a 32, ou seja, exatamente 32, eu não tenho um intervalo. Então, como vai ficar aqui na nossa probabilidade? Vai ser probabilidade de 32 menor ou igual que o tempo de vida da lâmpada menor ou igual que 32. Vai ficar como? Aqui, ó. x0 menor ou igual que x menor ou igual que x0, ou seja, a integral de x0 até x0, certo? Da f de x dx. Forçando a barra, aqui já daria para falar que é zero, mas forçando a barra, vamos forçar a barra. A primitiva da fzinha é a fzona. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, a gente tem o seguinte, a fzona no limite superior, menos a fzona no limite inferior. Só que ambos os limites são iguais. Então, a fzona de x0 menos a fzona de x0 dá quanto essa brincadeira? Zero. Então, aí é uma limitação devido à sua natureza, né, das variáveis aleatórias contínuas, para a função densidade de probabilidade. Você você tem como calcular. Já sabe de antemão. A probabilidade de uma variável aleatória x ser igual a exatamente a um valor fixo é zero sempre. Então, a gente pode concluir o seguinte, se o igual no igual é zero, tanto faz colocar, por exemplo, menor igual ou igual, aqui na nossa, se a gente colocar aqui, né? Tanto faz colocar menor igual ou só menor. Eu falei igual, né? Só menor igual ou só menor. Maior igual ou só maior. Então, aqui tanto faz. Certo? Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, a probabilidade de x estar entre 10 e 20, ou melhor, x estar entre 10 e 20, incluindo os limites, é a mesma coisa que x ser maior que 10 e menor ou igual a 20, ou x ser maior ou igual a 10 e menor que 20, né, apenas menor, não igual, ou x ser maior que 10 e menor que 20. Então,
tanto faz, eu posso colocar ou retirar a igualdade, né? Já que na igualdade ela sempre vai ser zero, então não vai nem somar nem penalizar, certo? Então, tanto faz, quando aparecer lá, a gente só fez exercício de menor e igual e o professor colocou de menor e menor na prova, eu não sei fazer. Sabe sim, é só voltar nessa observação e lembrar. Opa, tanto faz colocar o igual ou não colocar o igual. Lógico que trocar, né, de maior para menor vai influenciar tudo, né? Aí não pode, tem que tomar cuidado com isso, mas colocar ou não colocar igual não vai mudar em nada o valor numérico da probabilidade. Ok? Perfeito. Vamos fazer aí, então. Então, determina, seja a variável aleatória x, né, contínua, está dizendo que é contínua, cuja sua FDP é dada por... Então, ela é dada por duas partes. Ela é x sobre 16, se o x está entre 2 e 6. Veja que aqui eu estou excluindo os limites, tanto faz. E zero, caso contrário, tá? O que significa esse caso contrário? Se for menor ou igual que 2, ou se for maior ou igual que 6. Aí ela é zero. Ou seja, ela só tem variável, desculpa, ela só tem função de probabilidade diferente de zero entre 2 e 6, excluindo 2 e 6. Determine lá, letra A, opa, aqui ó, a probabilidade do x então está entre 3 e 4. 3 e 4 está dentro desse limite aqui. Calcule só a probabilidade entre 3 e 4. É simples, a probabilidade entre 3 e 4, pela teoria anterior da FDP, é o quê? A integral de 3 até 4 da f de x dx. Quem que é f de x? De 3 a 4 está dentro desse limite, então só uso essa função aqui. Então a probabilidade do x estar entre 3 e 4 é a integral de 3 a 4 da função f de x dx. Aí tem que tomar cuidado com aquilo que eu falei, certo? Como esse intervalo está aqui dentro, então usa a primeira. Tá? Então vai ficar a probabilidade de 3 a 4, é igual a integral de 3 a 4 de x sobre 16 dx. 1 sobre 16 joguei para fora, qual que é a integral de x só? X quadrado sobre 2, variando de 3 a 4. Então, o limite superior 4 ao quadrado sobre 2, menos o limite inferior 3 quadrado sobre 2. Tá? Vai ficar 1 16 avos do 16 sobre 2 menos 9 sobre 2. Eu não cortei aqui, já que é 16 sobre 2 e 9 sobre 2, eu posso subtrair direto. Então, vai ficar 1 16 avos de 16 menos 9 dá 7. Certo? 16 menos 9, 7. Todo mundo sobre 2. Opa, aqui é sobre 32, tá? Só isso que ficou errado. Sobre 32. Peço desculpas. 32. Aí. 37, 32 avos. Beleza? Todo mundo entendeu por quê? Porque 16 menos 9, 7. E aqui 2, já que os dois estão divididos por 2, 2 vezes 16, 32. Continuando, eu vou fazer o 2. Beleza? A 2 é um pouquinho mais teórica. E a gente vai montar a FDP de uma distribuição teórica que a gente já vai ver semana que vem, se não me falha a memória. Então, dada a variável aleatória x contínua, cuja FDP é dada por f de x igual a k, é uma constante, k constante, né? Se o x está entre a e b, e zero caso contrário. Então, por exemplo, se o x está para fora é menor que a, menor ou igual que a, é zero. Maior ou igual que b é zero. Muito parecido com o anterior, só que o anterior não era constante, era x sobre 16, tá? Aqui ela é constante, ok? Determine o valor da x e represente graficamente a FDP. Vamos fazer no GeoGebra essa FDP, tá? Fazendo GeoGebra. Só que é ruim porque a gente tem que atribuir um valor para A e B, mas não tem problema nenhum. Então, olha lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Para ela ser FDP, ela tem que ser maior que zero, então só assumir que K tem que ser maior ou igual que zero. E deixa eu voltar aqui. A segunda coisa para ela ser FDP, aqui atrás, ó. O que diz a FDP? A integral de menos infinito até mais infinito tem que ser igual a 1 da função FDP, né? A FDP. Eu vou usar essa ideia, então. Usar a segunda, tá? Primeiro é só fixar. K maior ou igual que zero, pronto. E a segunda. Eu vou fazer de menos infinito a mais infinito, a f de x dx tem que ser igual a 1. Beleza? Mas eu tenho, lembrando, tem 3 intervalos importantes aqui. De menos infinito até a, entre a e b, e de b até mais infinito. São 3 intervalos importantes.
Ou seja, eu vou ter 3 integrais. Eu vou subdividir o menos infinito e mais infinito em 3 partes, não iguais, óbvio, né? Mas 3 partes. Primeira integral vai ser de menos infinito até A. A segunda integral de A até B, que é essa daqui. E a terceira integral de B é mais infinito. Beleza? Ok? Então aqui, eu só separei, ó. De menos infinito até mais infinito. Ok, de menos infinito a mais infinito. Aquilo que eu falei. Se tiver fora desse intervalo é zero. Tá? Então vai ficar o seguinte: de menos infinito até zero, desculpa, até A, é zero, que é o de baixo. Aqui, mais a integral de zero até mais infinito. Só que zero, a partir, desculpa, de B até mais infinito. A partir de B, né, maior que B, é zero. Por isso que eu coloquei um zero aqui. Isso igual a 1. Então eu vou ter só essa do meio aqui. Essa vai dar zero e essa vai dar zero. Então vai ficar a integral de A até B do K. Em relação a X. K é constante, sai para fora da integral. Então fica a integral de dx, né, que dá x. Então kx, variando de A até B, e isso eu sei que é igual a 1. Por quê? Porque está dizendo aqui em cima, é uma FDP. Então a integral da FDP, de menos a mais infinito, tem que ser 1. Beleza? É uma condição, como se fosse aquela condição, né? Calcule o valor de K, dado que a f de x é FDP. É uma condicional. Então, agora eu só faço o quê? Limite, teorema fundamental do cálculo. Substitua a primitiva na B menos na A. Então, ficou assim, ó, K, que aparece nas duas, né? B menos A. Quanto vale o K? Passo B menos A dividindo, então K é igual a 1 sobre B menos A. E essa é que a gente chama de distribuição uniforme, ou distribuição degrau. Ela é assim, vou desenhar aqui, porque se até abrir o GeoGebra vai demorar muito, é chatinho. Então, ela é assim, certo? Óbvio que vai depender diretamente quais são os valores de A e B, mas ela é basicamente assim. Aqui, X, tá? Eu vou mudar de cor para pintar, fazer aqui de azul. Então, ela é assim, digamos que aqui é o nosso A, e aqui é o nosso B. Sempre vai ter que ser o A negativo e o B positivo. Não, eu peguei e sorteei aqui sem querer 2 valores. O que acontece? Para qualquer valor menor do que A, começou já. Ela vale 0, ou seja, para todo mundo aqui ela vale 0, certo? Inclusive no A ela vale 0. E olha só, tá dando um pane. Tá. Aí no A ela pula para K. Ela é aberta aqui, ó. Tá? Aqui é K. Então ela pula o K. Aí até chegar no B. Chegou no B. Beleza? Ela volta a ser 0. A partir do B. Então ela é assim. Tem que ser bem suave. Mesmo sendo suave. Ó. Então ela é assim. Por que ela é degrau? Porque ela faz um degrauzinho aqui. Certo? Ela forma um degrauzinho. Basicamente é isso. E a gente chama ela de uniforme ou degrau. Aqui. Só coloquei contínua porque, né, é mais complexa. Então, essa daqui, só dá uma dica. Então, ela diz, ó, qual a probabilidade do x ser maior ou igual a 5? Vai ser assim, ó, probabilidade 5 menor ou igual a x. Vai ficar como? A integral de 5 até mais infinito da f de x dx. Tem que tomar cuidado, porque de 5 a 6, a gente vai fazer uma, né? Vou até colocar aqui para a ideia para vocês. Então, ela vai ficar integral de 5 a 6, de qual função? X sobre 16, dx, mais a integral de 6 até mais infinito. Só que quando ela sai desse intervalo, qual das duas que a gente usa? Usa o zero. Integral de zero nem precisa calcular, tá, pessoal? É zero. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Essa aqui vai ficar assim, ó. Probabilidade de 4 maior ou igual a x. Ao contrário, vou colocar aqui para baixo. O x vai ser menor, então ele é assim. É a probabilidade de menos infinito até 4 da f de x dx. Opa, dx, não dr. Ou seja, a integral de menos infinito até 2 do zero dx. Por quê? De menos infinito até 2 vale 0.
mais a integral de 2 a 4. Qual função que a gente usa com 2 a 4? X sobre 16 dx. Tá? Ponto e vírgula. E a última, vou colocar aqui, vai ser a integral de 1 até 4 de f de x dx. Basicamente, estou resolvendo para vocês, só precisam desenvolver os cálculos. Então, aqui, 1 está fora. Então, vai ser a integral de 1 a 2 do zero dx, mais a integral de 2 a 4. Deixa eu colocar aqui já direto, né? (2 a 4) da x sobre 16 dx. Aquilo que eu falei, quando está fora do intervalo de 2 a 6, usa o zero no lugar da função, ok? Então, aqui, probabilidade, letra A, né? Probabilidade, vou colocar aqui em cima. Probabilidade de x ser maior ou igual que 5. O que significa ser maior ou igual que 5? Como eu não estou colocando um limite superior, então é de 5 até mais infinito. Probabilidade de 5 menor ou igual que x menor ou igual que infinito. Só que aí tem que considerar aquela relação de funções, melhor dizendo, funções, não equações. Funções dadas por várias sentenças. Então, entre o intervalo aqui de 5 a 6, que é o que está dentro do intervalo inicial aqui, eu uso a primeira função. A partir do 6 até mais infinito, eu já uso a segunda. Então, na verdade, vai ser o quê? Minha probabilidade de 5 de x estar entre 5 e 100. Desculpe, 5 e infinito. Lembrando que poderia colocar, né, só 5 menor que x, menor que infinito. Não precisava ser o menor igual, né? Ficaria como? Então, a gente tem a integral de 5 a 6 da função x sobre 16, porque está dentro do intervalo inicial aqui. E de 6 a mais infinito, de zero, integral do zero. Por quê? Porque está fora, então é caso contrário. Fora desse intervalo, zero. Então nem precisa calcular essa aqui, né? Essa já é anulada. Só calcula essa daqui. Então vai ficar 1 sobre 16 avos da x quadrado sobre 2, só que variando no intervalo de 5 a 6. Ou seja, 6 quadrado sobre 2, menos 5 quadrado sobre 2, tudo isso vezes 1, 16 avos. 6 quadrado, 36, 5 quadrado, 25. 36 menos 25, 11, 32 avos. Por que 32 avos? Porque 36 menos 25, os dois sobre 2. E é uma multiplicação de fração vezes fração. Multiplica o numerador e multiplica o denominador. 11, 32 avos. Dá aproximadamente 0,34, 38, né? Então, 34,4% de chance de ser maior que 5, ou maior ou igual que 5, dá na mesma. Continuando aqui, agora a gente vai para a letra B. A letra B é o contrário, ó. X menor ou igual a 4. Ou seja, se é menor ou igual, então é de menos infinito até 4. E eu coloquei a B e a C, no começo era mais para um exercício a mais, mas depois eu acabei verificando uma coisa que é interessante para a gente falar, que eu vou falar quando sair o resultado, óbvio, né? Então, probabilidade de menos infinito até 4, vai ser integral de menos infinito a 2 para uma função que é fora do intervalo. Então, se está fora do intervalo, é o zero. E de 2 a 4, que é a função que está dentro do intervalo, x sobre 16. Ficou, ó, integral de menos infinito a 2 do zero, mais integral de 2 a 4 do x sobre 16 dx. Então, assim, não precisa, quando for integral de zero, pessoal, assim, a partir de hoje, né, quando for assim, que vocês já sabem que dá zero, nem precisa colocar. Vai direto ao ponto, integral de 2 a 4. Tá? Essa, como é a primeira vez que eu estou fazendo para vocês, e com vocês, melhor dizendo, é melhor fazer por extenso, tá? Mas a partir do momento que vocês perceberem, não, ali está fora do intervalo, vai dar zero. Nem precisa colocar, tá? Então vai ficar só a integral de 2 a 4 de x sobre 16, que é mesmo de antes da letra A. Então, é 16 avos de x quadrado sobre 2, só que daí a variação de 2 a 4. Antes era de 5 a 6, tá? Então, de 2 a 4, ou seja, 16 avos de 4 ao quadrado sobre 2 menos 2 ao quadrado sobre 2. Não cortem aqui, porque, né, vai somar numa única fração. Então, 16 meios menos 4 meios dá 12 sobre 2, 12 meios. 1 vezes 12, 12. E 16 vezes 2, 32. Divide por 4 em cima e embaixo. 12 por 4, 3. Falei resposta. 32 por 4, 8. Beleza? Então, 3 oitavos. Dá aproximadamente 0,375. Bem próximo do anterior, né?
O anterior era 0,344, agora 0,375. Razoavelmente próximo, aproximadamente 38%. A letra C, como eu falei, né? Eu acabei colocando sem querer, só para ter um exercício a mais, e caiu algo que é interessante para a gente comentar. Então, vamos lá. A integral, desculpa, a probabilidade do x estar entre 1 e 4. Só que, lembrando, de 1 a 2 está fora do intervalo, então a gente usa o quê? Do 1 até o 2, a gente usa a função 0. E do 2 ao 4, a função x sobre 16. Vejam, vai dar 0 aqui. Recai no anterior. Que vai ficar só 1/16 de x quadrado sobre 2, de 2 a 4, ou seja, 3/8, que é a mesma coisa do anterior. Então, você pegar de menos infinito até 4 é a mesma coisa que você pegar de 1 até 4, que por sua vez é a mesma coisa que você pegar de 2 até 4. Certo? Porque todas essas outras probabilidades fora do intervalo valem 0. Beleza? Ok? Seria a mesma coisa também que pegar, a gente calculou de maior ou igual que 6, ou seja, maior ou igual que 5. 5 até mais infinito. Se a gente só calculasse de 5 a, por exemplo, 9, ia dar a mesma coisa. De 5 a 7, a mesma coisa. De 5 a 6, também a mesma coisa. Não ia mudar nada. Porque a gente ia estar pegando partes onde a FDP é nula e dá 0 as probabilidades nesses intervalos. Então, a gente já viu essa relação de distribuição acumulada, mas era a distribuição das frequências. O que a gente fazia quando a gente tinha a frequência acumulada? A distribuição de frequências acumulada, né? A gente ia pegando. Então qual que é a acumulada até x igual a 9? É x igual a 0, mais x igual a 1, né? Quantos apareceram no x igual a 0, mais quantos apareceram no x igual a 1, mais quantos apareceram no x igual a 2, x igual a 3, e assim vai sucessivamente. Ou seja, está no nome, acumulando. Você vai acumulando, que nesse caso agora são as probabilidades. Aí que vem qual é a probabilidade de uma lâmpada durar até 103 anos? É uma acumulada, certo? Então, está no nome, distribuição, função de distribuição acumulada, e quando você vai somando ou acumulando as probabilidades passadas até um certo ponto específico. Então, f zona de x igual a p de x menor ou igual que x. Xzinho, né? Esse xzinho, pessoal, x é o nome da variável, x maiúsculo, né? X maiúsculo é o nome da variável, tá? Y maiúsculo vai ser o nome da variável, T maiúsculo vai ser o nome da variável, e xzinho são os valores que ela pode assumir, tá? Então, maiúsculo é o nome, xzinho são os valores numéricos, entre aspas. Igual aconteceu aqui, ó. O nosso xzinho aqui é 1, o nosso xzinho aqui é 4. São os valores numéricos, beleza? Então, vai ser o quê? Probabilidade de x ser menor ou igual a esse. A gente tem dois casos, certo? Antes de falar dos casos, vamos nas propriedades. Primeira propriedade, a acumulada sempre vai estar entre 0 e 1. 0 quando eu estou acumulando até o ponto inicial, então é 0. E 1 quando eu acumulo até o último evento do espaço amostral. O limite de f de x, quando o x vai para mais infinito, vai para 1, ou seja, quando eu faço esse meu x ir para mais infinito, é meio provável que o meu x, qualquer x que eu coloque aqui, sempre vai ser menor que infinito. Né? A não ser que seja o próprio infinito, mas a gente não vai calcular a probabilidade de infinito. Vamos. Tá? Mas, pensando assim, a gente não vai ficar qual que é a probabilidade da lâmpada durar infinitos anos. Não faz sentido a gente pensar isso. Tá? Mas, em geral, a gente vai evitar esse cálculo. Até o infinito é uma coisa, mas qual é a probabilidade de infinito? É totalmente diferente. Então, quando a gente faz o x aqui, esse x entender mais infinito, ou seja, a gente está, basicamente, a gente está pegando todos os valores do espaço amostral, a gente tem que esse limite vai para 1, ou seja, para 100%. Tá? 3. O limite, quando vai para menos infinito, contrário, né? Ele vai para 0. Por quê? Porque a gente está excluindo todo mundo do espaço amostral. Até o momento que não tem ninguém. A probabilidade do vazio, 0. E a última, eu acho que é a última. É a última. Se a função ela é não decrescente, o que significa não decrescente? Se eu pego um x1 menor que o do outro, menor ou igual que o x2, eu tenho que a acumulada de x1 é menor ou igual que a acumulada de x2. Podem até ser iguais. Quando elas são iguais, a gente chama de monótono. Tá? Você não podia só colocar crescente, professor? Não, porque a monótona não é crescente, né? Ou quando a gente tira o igual, a gente coloca ou só decrescente. Eu prefiro usar só decrescente, mas tem quem chama essa aqui de decrescente, aí tem que chamar sem o igual de estritamente decrescente. Tá? Eu considero
não decrescente, é monótona, que não é igual, né, constante ou crescente, e crescente quando ela não tem o igual. Ah, e tem um último assim, desculpa, peço desculpas. É a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Então, a probabilidade da variável aleatória estar entre x1 e x2 é acumulada em x2 menos acumulada em x1. A gente vai usar isso bastante nas distribuições teóricas. A gente vai usar bastante essa, tá? Tanto que a gente vai aprender, aprender não, né, mas aprender as funções, as distribuições teóricas no Excel, para a gente não ter que calcular na mão. Não faz sentido a gente ficar calculando essas coisas na mão. Até porque caem algumas integrais que precisam de outras funções, função gama, função delta de Dirac, umas funções complexas demais para a gente poder calcular as integrais, né? Então a gente vai usar o Excel, que facilita muito a nossa vida. Porém, a análise ainda é feita, né, com base, não é feita o Excel não faz análise para a gente tem que fazer análise. Beleza, então como fica aqui, como falei, né, a gente tem os dois casos. Como fica acumulada para variáveis aleatórias contínuas? Então é o quê? A probabilidade, digamos assim, a gente quer saber qual é a probabilidade de... Faltou um termo aqui, né, faltou colocar esse aqui, né, só. Mas não tem problema não. A acumulada de x até um certo... O x, né, até um certo x. Então ele vai ser a probabilidade de x igual a x0, mais a probabilidade de x igual a x1, mais a probabilidade de x igual a x2, mais a probabilidade até reticências, x igual a xn, que seria o maior de todos os x, tá? Então, qual a probabilidade de x, já que é discreta, probabilidade de x ser menor que 25. Então, vai ser a probabilidade de x menor igual, x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2, mais reticências, mais a probabilidade de x igual a 23, mais a probabilidade de x igual a 24, mais, por fim, a probabilidade de x igual a 25. É acumulada até 25. Já na variável aleatória contínua, a gente usa a integral. Então, como fica acumulada até x, vejam que é a mesma função, que é o mesmo nome da função. Acumulada até x. Então, a integral de menos infinito, que é relativo, né, tem que ver qual é o valor mínimo para a distribuição, de menos infinito até x, aí eu não posso integrar x de novo. Eu não posso efetuar isso aqui, ó, pessoal, que eu quero dizer. Eu não posso... Isso aqui não existe, não faz sentido algum. Aqui no canto, ó. A integral de menos infinito até x da f de x dx. Isso aqui, ó, estou integrando em x até x. Não faz sentido nenhum esse tipo de integral. Por isso, né, a gente tem que o quê? Mudar a nossa variável de integração. Por isso que eu passei para t. Então, a f zona de x, ou seja, a primitiva de x é igual a integral de menos infinito a mais infinito. Desculpe. A integral de menos infinito até x de uma f de t dt. Só mudei a variável de integração. Mais nada. O cálculo da integral continua sendo o mesmo, todas as propriedades continuam sendo mesmas, só que eu troquei a variável para não ter um caso de integral de f de x, dx até x, né? Não faz sentido algum. Vamos aqui fazer esses dois exemplos. Então, seja a variável aleatória x do experimento de lançar uma moeda 2 vezes seguidas. A distribuição de probabilidade é a seguinte, aqui a gente já calculou, a gente já tinha calculado no exemplo anterior. Então, geralmente, a gente reutiliza. Essa função aqui é a terceira vez que a gente está reutilizando. Então, sair 0 cara, 25%. Sair uma cara, 50%. Sair 2 caras, 25%. Ok? Determine acumulada até 0, acumulada até 1 e acumulada até 2. Tá? O 2, né, faltou colocar 1 e 2, mesma função anterior, determine a sua função de distribuição acumulada. Mas aí não fala até onde. Aqui a gente pode até falar. Porque a gente tem os valores discretos aqui, né? Aqui não, só calcule a função acumulada. A gente vai fazer 3 casos. Então vamos começar aqui pela primeira, que é discreta, simples. A f de x, ou melhor, acumulada até 0. O que é acumulada até 0? Probabilidade de x menor ou igual que 0, ou seja, o próprio p de 0, 25%. Tá? Acumulada agora até 1. Vai ser a probabilidade de x menor ou igual a 1, ou seja, a probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, que é o p de 0 mais p de 1, 0,25 mais 0,5, 0,75. E por fim a 2, acumulada até 2, ou seja, p de x igual a 0, mais p de x igual a 1, mais p de x igual a 2. P de 0 mais p de 1 mais p de 2, igual a 0,75, que já foi calculado aqui em cima, mais 0,25, 1 redondo. Professor, qual que eu uso? Primeira, aqui, né?
P de x igual a tanto ou de baixo? Tanto faz a segunda ou a primeira. Ó. Esse aqui ou esse aqui. Eu, em geral, uso esse daqui, tá? Mas, se quiser usar esse daqui, tanto faz também. Beleza? Colocar direto essa igual a essa aqui, tá certíssimo, não tem nada de errado. Tá? Então, voltando aqui, né? Só as propriedades que a gente viu. E sem somar, quer dizer, nem precisa somar, né? Já está acumulado. Como é o máximo, então esse aqui é o nosso mais infinito. Ó. A gente está fazendo o x tendendo a mais infinito. Nesse caso, como eu falei, a relatividade do mais infinito. Ele é 2 o nosso mais infinito, entre aspas. Né? Entre aspas, tá, pessoal? Não vamos levar literalmente isso. Ele vale 2, que é o maior valor possível para o evento verificar, ou melhor, para a variável aleatória. Vamos parar de falar evento, agora vamos falar em variável aleatória. Tá? Mas, basicamente, é a mesma ideia. O evento sair de duas caras é o maior possível. Tá? Deu 100%. 100%. O segundo, ó, determine a sua função de distribuição acumulada. Então, esse aqui é um pouquinho complicado. Porque a gente vai ter 3 partes. Né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai separar em 3 partes. Quais são as partes? Vai calcular até um valor antes do 2, aí depois de 0 até um valor entre 2 e 6, depois de 0 a um valor acima de 2 e 6, acima do intervalo do número 6. A gente tem que fazer as 3. Por quê? Por exemplo, se a gente jogar lá, se o x igual a 0, então você vai pegar a primeira, porque está fora e abaixo, né, do intervalo. X até x igual a 3, aí você vai pegar do meio, porque ele está aqui dentro do intervalo. X até 8, então você vai pegar toda a probabilidade até o 8, só que o 8 está fora aqui para a direita, então você já pega todo mundo daqui para trás, mais o 7 e o 8. Opa, né, desculpa, até do 6 até o 8. Então ele vai começar antes de chegar no 2. Então, quando o x vai ficar entre menos infinito a 2, o que é a ideia? Qual é a função acumulada de x até x, né? F de x, só que até 2. Antes de entrar no 2. Né? Até 2 a gente usa qual? Está fora para a esquerda desse intervalo, então a gente usa o 0. Então a nossa integral vai ser de menos infinito a x, aqui só, né, devia ter colocado um 2 aqui, um 0 aqui, que é de 0. Então, a acumulada de menos infinito até o 2 vale 0, porque a função, a FDP dela é 0 para todo esse intervalo. Então, fica a integral de 0, 0, tá? Então, a acumulada até 2 é 0. Aonde vai mudar a acumulada? Entre 2 e 6, tá? Ok, então essa é a primeira, por isso que eu coloquei F1, tá? Agora, F2, quando a gente pega de menos infinito até um valor dentro deste intervalo, ó. X vai estar entre esse intervalo, então é de menos infinito até algo dentro desse intervalo. Então até 6? Não, eu posso pegar até 2,5, por exemplo. Está dentro do intervalo, mas não é o máximo, não é o limite, tá? Então vai ser integral de 0 a mais até, desculpe, de menos infinito a x, desculpe. Certo? Quem sabe que para qualquer valor fora do 2, a esquerda do 2 vai dar 0, então, ou seja, de 2 até x. E este x tem que estar onde? Tem que estar dentro aqui desse intervalo. Só isso que a gente tem que calcular. Essa daqui eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado de entendimento. Ou seja, a integral de 2 a x de t sobre 16 dt. Mesma coisa, só que a gente vai trocar para, né, t em vez de calcular para x. Então é 1/16 de t quadrado sobre 2, variando de 2 até x. Então, no limite superior x menos o limite inferior 2, tá? Vai ficar assim, ó, 1/16 multiplica x quadrado sobre 2 menos 2 quadrado sobre 2. X quadrado porque eu coloquei o x aqui, tá? Beleza? Tudo bem? Então vai ficar x quadrado menos 4 sobre 2, 1/16 vezes x quadrado menos 4 sobre 2, deu? Tá aqui. Deu x quadrado menos 4 sobre 32. Então, qual é a acumulada de x entre, ou melhor, até o x que está entre esse intervalo, dentro desse intervalo? X quadrado menos 4 sobre 2. Então, se for 2, coloca 2 quadrado 4 menos 4, 0. Beleza, certinho. Se for 3, a acumulada até 3 vai ser 9 menos 4, 5, 32 avos. Se for até 4, 16 menos 4 sobre 32, 12, 32 avos, 3 oitavos. Se for 6, ou seja, acumulado até 6, 6 quadrado, 36 menos 4, 32, 32 por 32, 1. Certo? Então,
Aqui a gente tem que deixar livre, porque a gente não sabe qual é o valor que vai estar aqui dentro. A gente vai substituir depois. Então, até o x entre 2 e 6, a gente usa essa função aqui. Tá? E para depois do 6? A gente tem que pensar. Depois do 6 é um pouquinho mais complicado a análise. O x para o intervalo x maior que 6 e menor que infinito, né? Menor ou igual a infinito. Aqui tem esse igual está errado, né? Não pode ser igual ao infinito. Então, o que acontece? Ele já passou pela primeira que valia 0, certo? Primeira valia 0. Já passou pela segunda, e passou integralmente pela segunda. Então, ele foi até x igual a 6. Ele pegou a primeira de menos infinito a x, né? Se o x é maior ou igual que 6, ele vai ser de 0 a 6, certo? Desculpa, de 2 a 6, f de t dt, mais de 6 a mais infinito, f de t dt. Só que de 2 a 6 a gente usa qual função? T sobre 16, nesse caso, né? T sobre 16. Então vai ser a integral de 2 a 6 de t sobre 16 dt, mais a integral de 6 a mais a x, né? Do zero. Por quê? Quando a gente vai para valores maiores do que 6, a função volta a valer zero. Ok? Ela volta a valer zero. Então aqui vai dar zero. Não sei por que apareceu esse zero aqui, mas isso aqui vai dar zero. E vai ficar só nesse termo aqui. Então vai ser a integral, né, de t sobre 16, 16 avos, de t quadrado sobre 2, 6 quadrado sobre 2 menos 4, 2 quadrado sobre 2, foi a resposta. 6 ao quadrado, 36, 2 quadrado, 4, 36 menos 4, 32 sobre 32, 1. Então, como fica a função acumulada? Se o x variar entre menos infinito e 2, é zero. Porque ainda não entrou no intervalo onde que tem a FDP diferente de zero. Se x variar entre menos infinito e de 2 a 6, ou seja, cai dentro desse intervalo, a gente usa essa função aqui. Se o x variar de menos infinito até um valor maior que 6, vejam, é aquela coisa acumulada, tá? Essa nossa função, pode pensar assim, ó. Deixa eu desenhar ela aqui. Ela tá aqui assim, ó. Aqui, f aqui, x, tá? Ela é 0 até o 2, né? Eu poderia ter jogado isso aqui mais para a esquerda, até o 2. Então, até aqui 2, ela vale 0. E até o 6, ela vale alguma coisa. Então, ela vem zerada. Só a gente analisar a área. Esqueci de mudar a cor. Ela vem zerada, tá? Até aqui. Chega aqui, ela dá um salto. Ela vai para, não me lembro agora, mas vai para algum valor aqui, tá? Ou começou, tá zica. Daí daqui ela é crescente até um valor aqui no 6. Nesses aqui, ela volta, ela cai e volta a ser zero. Então é só a gente pensar. Até um valor qualquer aqui. Quanto vale a área do menos infinito até aqui? Zero. Tá? Até um valor aqui, por exemplo. Tem esse aqui. Tem esse x. Quanto vale a área? Zero mais a integral daqui até x. Tá? E se eu colocar o x aqui? Então aqui x0, x1, x2, x3. Quanto vale a área, né, do menos infinito até esse x3? Zero, mais toda essa área completa desse trapézio, mais zero daqui. Então, por isso que esse trapézio tem área 1, tá? Se a gente calcular. Então, foi calculado aqui, ó. Tá? É a área desse trapézio aqui. Aqui até aqui. Essa área tem valor 1, tá? Então, se a gente pensar, qual é acumulado até x1? É toda essa probabilidade que é zero até aqui. Qual é acumulado até x2? Quanto vale x2? Não sei, mas ele está dentro desse intervalo. Então, é o zero mais a área até chegar aqui, ó, que é esse trapézio menor, que é dado por essa integral aqui. Então, essa integral é referente a esse trapézio aqui, tá? E se eu for até x3? Aí eu passo o zero, passo a área do trapézio inteiro e ando mais um pouco. Só que aqui é zero e aqui é zero. Eu peguei toda a área do trapézio original, que é 1. Tá? Então, por isso que a gente vai acumulando, tem que calcular, e chega um momento que a gente coloca 1, porque a gente já pegou toda a área possível. Então, vamos agora para o último tópico da aula de hoje. Os dois últimos, melhor dizendo. Que é a esperança matemática. Está aqui o nome. Esperança matemática, média ou valor esperado. Então, está no nome.
é estranho, às vezes, a gente falar em média, né? Pela fórmula de cálculo, mas é exatamente isso. O valor que a gente espera que a variável tenha. E o que a gente pensa? Digamos, tem as idades, ou vamos colocar a idade dos alunos da turma de probabilidade estatística, segunda-feira, das 19 horas às 10h30, desculpa, às 22h30, certo? Qual é a média da idade dos alunos? 22 anos, 21 anos. Então, se eu sortear um aluno lá dentro, qual é o valor que eu espero de idade que esse aluno vai ter? Se a média é 22, é próximo da média. Então, 22, 21, né, alguma coisa assim. Então, por isso que a gente fala média ou valor esperado. Certo? Dá na mesma. Esperança matemática, média ou valor esperado são sinônimos, tá? Dentro da estatística, óbvio. Então, como a gente calcula os dois, né? Os dois. Calcula a média, esperança matemática ou valor esperado, quando a gente tem uma variável aleatória discreta. Então, a esperança de x, ou a média de x, valor esperado de x, é igual ao somatório. A leitura é de todos os valores possíveis para x, vezes a sua probabilidade. Então, se ele tem lá da cara, a gente não vai fazer a conta, mas dá para fazer. A cara são 3 possibilidades, né? Jogar a moeda 2 vezes. Então, ficaria 0 vezes a probabilidade de sair 0, que é 25%, mais uma cara, vezes a probabilidade de sair uma cara, que é meio, né? Então, fica 1 vezes meio, 0 vezes 0 vezes 0,25, mais 1 vezes 0,5, mais 2, que sair duas caras, vezes a probabilidade de sair duas caras, que é 0,25. Então, ficaria, deixa eu fazer a conta aqui, né? Lá naquele exemplo, ficaria assim, mais ou menos. 0 vezes 0,25, mais 1 vezes 0,5, mais 2 vezes 0,25, desculpe, 25. Certo? Quanto que vai dar isso? Então, 0 vezes aqui cancela, vai ficar 1 vezes 0,5, mais 2 vezes 0,25, 0,5, ou seja, 1. 100%? Não. Valor esperado. Então, quando a gente joga uma moeda 2 vezes e conta o número de caras que saem para cima, qual é o valor que a gente espera para o número de caras? Para o número de caras? 1. Quando a gente joga 2 vezes. Certo? Que é o 50%. Se a gente jogou 2 vezes, a gente espera que uma vez saia a cara, né, e a outra vez saia a coroa, já que 50-50. A variável aleatória contínua é a integral, a esperança, o valor esperado, ou a média, a integral de menos infinito até mais infinito, relativos, de x vezes a FDP dx. E aqui que aparecem os problemas, tá? Então, aqui, como eu falei, aqui é mais complicado. Aqui a gente faz a conta rapidinho. Quais são as propriedades da esperança? Primeiro, a esperança de uma constante é ela mesma. Qual é o valor esperado de uma constante? Própria constante. Tá? Segunda, a esperança de uma constante vezes a variável aleatória, a constante sai para fora da esperança, então fica a constante vezes a esperança da variável aleatória. A esperança da soma de uma variável aleatória ou da diferença em relação a uma constante, né? Soma diferença de uma constante, é só pensar, se a esperança da própria constante é ela, então fica a esperança de x mais ou menos a própria k. Sai para fora, né? Nesse caso, somando ou subtraindo. A esperança da soma ou subtração de duas variáveis aleatórias, aqui a gente está uma constante, aqui é uma variável aleatória, uma segunda variável aleatória. É a soma ou subtração das esperanças das variáveis aleatórias. E a esperança da variável aleatória x vezes a variável aleatória y é a multiplicação das esperanças, desde que elas sejam independentes, tá? Ou seja, a covariância é 0 entre elas. Ou correlação igual a 0, dá na mesma, porque a correlação sai da covariância, tá? Ou seja, elas não têm relacionamento direto. Isso, correlação, a gente vai ver só em probabilidade estatística 2, tá? Mas, a grosso modo, o que significa a correlação entre duas variáveis? Supõe, assim, altura e peso. Em geral, né, altura e peso. Existe uma forte correlação entre as duas, uma forte relação. Em geral, pessoas mais altas são mais pesadas que pessoas mais baixas. Desde que, né, não tenha, a pessoa não seja obesa, seja baixa e obesa. Mas, em geral, na média, né, aumento da altura acarreta no aumento do peso.
O contrário não é verdadeiro. O aumento do peso não vai acarretar necessariamente no aumento da temperatura, da altura. Beleza? Isso quer dizer correlação. Aqui, sim, lógico, essas 5 propriedades valem para as duas, tá? Tanto para discreto quanto para contínuo, tá, pessoal? Então, vamos lá fazer a 1 e a 2, tá? A gente vai repetir, se eu não me engano, esses exercícios, só que não como exemplo, como exercício vocês vão fazer as variâncias, que é um pouquinho mais de conta, mas segue a mesma ideia. Então, primeiro, seja x uma variável aleatória que representa o número de peças perfeitas em cada 5 inspecionadas. Esses valores, a gente ainda vai ver como a gente calcula isso aqui, tá? É uma distribuição binomial, que a gente vai ver semana que vem. Sabendo-se que a probabilidade de uma peça qualquer ser defeituosa de 20%, obtém-se a seguinte distribuição de probabilidades. Como falei, a gente não sabe calcular isso aqui ainda. Semana que vem a gente vai aprender. Então, probabilidade de sair 0 defeitos, né? Quando eu sorteio lá, tenho meu lote com 5 peças. Sorteei uma. Probabilidade de sair 0 defeitos, ou melhor, daquele lote ter 0 defeitos é 0,00032. Dentro daquele lote tem um defeito, 0,0064. Terem 2 defeitos, 0,0512. É 5,12%. Terem 3 defeitos, está aumentando, 20,48%. 4 defeitos, 40,96%, e ter 5 defeitos, ela começa a decair, né? 0,32768. Tá? Se somar tudo, dá 1. Beleza? Dá 1, 100%. O que é para calcular? Calcule o valor esperado, ou seja, a média ou a esperança, para o número de peças defeituosas. Veja, é o número de peças, não é de probabilidade. Não é nenhuma probabilidade, é o número de peças defeituosas. 2. Seja T uma variável aleatória que representa o tempo de vida em horas de certo componente eletrônico. Sabe-se que a sua FDP é denotada por essa distribuição também teórica, a gente vai analisar na semana que vem ou na outra, né? Mas é de cima binomial, que é várias vezes uma Bernoulli, e aqui uma exponencial. Então, f de t é igual a 0,002 e na menos 0,002t, se o t for maior ou igual a 0. E se o t for menor que 0, é 0, porque não tem tempo negativo, tá? Então, no nosso menos infinito é 0. Aquilo que eu falei, relativo, é 0. Determina a esperança de t da variável aleatória t. Só isso. Ok? Vamos lá, começar pela básica, né, que é a discreta, e depois vamos para a mais complexa, que é a contínua. Então, aqui... Ok. Discreta é fácil, vai ficar o quê? A esperança é o quê? 0 vezes 0,00032, mais 1 vezes 0,0064, mais 2 vezes 0,0512, mais 3 vezes 0,2048, mais 4 vezes 0,4096, mais 5 vezes 0,32768. Tá? Aqui, desculpe, para peças perfeitas, tá, pessoal? Não peças defeituosas, ok? Tá? Peças perfeitas. E essas probabilidades também eu falei o contrário. Não é a probabilidade de ser defeituosa, é a probabilidade de ter perfeita. Qual a probabilidade de ter 0 perfeitas? 0,00032. Ter uma perfeita só, 0,0064. Eu não li aqui, passei batido e não prestei atenção aqui embaixo. Probabilidade de ter 2 perfeitas, 0,0512. Probabilidade de ter 3 perfeitas, 0,2048. Probabilidade de ter 4 perfeitas, 0,4096, e ter 5 perfeitas, ou seja, todas elas perfeitas, 0,32768, tá? Aqui, antes mesmo de calcular isso aqui, já dá para ter uma ideia. Ó. Se 20% das peças são defeituosas, quantas serão perfeitas? 20% de 5 é 1, não é? Então, a gente espera uma defeituosa e 4 perfeitas. Então, fazendo a conta, 0 vezes 0,00032 mais 1 vezes 0,0064, mais 2 vezes 0,0512, mais 3 vezes 0,2048, mais 4 vezes 0,4096, mais 5 vezes 0,32768, quanto que dá isso? Fazendo essa conta, deu 4. Exatamente o que eu havia comentado.
Se 20% são defeituosas, 20% de 5, uma defeituosa, que a gente espera, né, encontrar num lote de 5 peças, e 4 perfeitas. Exatamente o que foi achado nos cálculos. Levantem a mão. Essa aqui eu vou até... Eu acho que eu consigo fazer um slide. Porque ela envolve integral, eu vou fazer essa integral, ficou muito ruim fazer ela no equation linha a linha. Então, eu vou escrever ela aqui. Né? Não vai ficar menos pior, eu espero. Então, aqui é a esperança de x... Opa, de x não, de t, já comecei errado. Tá? A esperança, cadê aqui? A esperança de t. O que é sendo integral? O nosso menos infinito é zero, até mais infinito, de 0,02, desculpe, 002 e na menos 0,002 t dt. Beleza? Aqui tá faltando uma coisa. Falta um tzinho aqui na frente. Ó. T vezes isso. Deixa eu começar de novo. Então, a esperança de t. A integral de 0 até mais infinito de t vezes 0,002 e na menos 0,002t dt. Só lembrando porque a esperança, quando ela é contínua, integral de menos infinito até mais infinito de x, f de x, dx. Por isso, tá, pessoal? Só que a gente trocou aqui para t, porque é tempo, né, de vida do componente. E o nosso, como eu falei, nosso menos infinito é o menor valor que o t assume, que seja diferente de zero, né? Que a função é diferente de zero. Então, a gente podia colocar menos infinito? Podia, mas ia dar zero para todo mundo. A integral de zero é zero. Não precisa. Então, aqui eu só vou reescrever da seguinte maneira, ó. Não, vou manter assim, tá? Vou manter assim. Aqui é um produto de integrais. Tem que usar a integral por parte. Então, eu vou chamar essa aqui de u, tá? Essa de u. Opa, começou já a dar zica. Essa é de u e tudo isso aqui eu vou chamar de dv. Só lembrando como que vai ficar. Deixa eu colocar um igual aqui, né? Igual. Em vez de colocar uma setinha. Só lembrando a relação lá da integral por partes. Isso aqui vai ficar, é u dv, então tem que aparecer um u vezes v, menos a integral de v du. Contrário, né? Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Não, é melhor colocar uma seta aqui, porque a gente tem que calcular. Se u, então aqui, essa é a nossa relação, que eu vou colocar ali para cima. A integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Ok. Então, a gente tem que, aqui, t é igual a u, a gente tem que derivar para achar o du. Então, derivando dos dois lados, vai dar 1 igual a du dt. Tá? Ou seja, o du é igual a dt. Beleza. Tá ali, du igual a dt. E o outro diz o seguinte, 0,002 e na menos 0,02. Não está sendo muito bom. 0,002t, beleza? É igual a dv. Então, a gente tem que integrar dos dois lados. A integral de 0,002 e na menos 0,002t dt é igual a integral de dv. Integral de dv é v, né? Então, vou colocar aqui, v é igual, tá? Aí vem, aqui tem que fazer, aí que tem uma mudança de variável dentro de uma integral por partes. Eu vou colocar um menos aqui na frente, tá? Da integral, e vou fazer assim, ó. E na menos 2, 0,00. Só um minutinho. Menos 0,002t dt. Aqui. Abre parênteses.
Já que eu coloquei um menos, aqui ela é mais, né? Então eu coloquei um menos, tem que colocar um menos aqui dentro também. 0,002 dt. Beleza? Por que que eu faço isso? Porque quando eu... essa primitiva agora... eu vou fazer mudança de variável aqui. Fazendo a mudança de variável, eu vou fazer o seguinte. Menos... Então para um pouquinho isso aqui. Menos 0,002t, eu vou chamar de u. Não esse u aqui de cima, um outro u, tá, pessoal? Um outro parênteses dentro de um parênteses. Se eu derivar dos dois lados, vai dar o seguinte, derivado de menos 0,002t em relação a t, menos 0,002 dt, igual a du, certo? E é exatamente o que eu tenho aqui, ó, menos 0,002 dt, eu vou chamar de du. Então, essa daqui, o v fica sendo menos a integral de e na u, por que e na u? Isso aqui tudo, substituo aqui em cima, tá? Isso daqui tudo, eu substituo aqui. E na u, du. Ou seja, menos e na u. Só que e na u é igual a... Tem que voltar, né? E na menos 0,002t, tá? Ficou aqui um parênteses imenso. Por isso que eu queria fazer esse aqui, é bem complicadinho. Então, voltando aqui, a nossa esperança na variável aleatória t, que é o tempo, certo? Fica sendo, em vez de eu escrever isso aqui, eu já vou escrever direto. U vezes V menos a integral do contrário. U, cadê o U? U tá aqui, ó. Tá? Cadê o V? O V tá aqui embaixo, ó. Esse aqui é o V. Então, U, T, isso mesmo, T, vezes E na menos 0,002T, menos a integral. Agora inverte. É o V de novo, E a menos 0,002T, vezes du, que é o que está pedindo aqui, ó, du. Cadê o du? Está aqui, ó. Du é o próprio dt. dt. Beleza? Tudo bem? Agora é só fazer de novo essa mesma mudança de variável aqui. Tá? Só que é o seguinte, vamos ver se cabe aqui. É só agora u é igual a menos 0,002t. Derivando os dois lados, vai dar du igual a menos 0,002 dt, tá? Só que o seguinte, aqui eu não tenho menos zero aqui, ó. Eu não tenho menos 0,002 dt. Então eu passo esse aqui dividindo. Então vai ficar du sobre menos 0,002 é igual a dt. Faço essa mudança lá no expoente e essa mudança aqui no lugar do dt aqui. Então, essa daqui vai lá no expoente e essa daqui vai aqui no dt. Beleza? Deixa eu só apagar para não ficar arriscado por si. Ficar assim, desenho, vou colocar aqui embaixo. Esperança de t é igual a t e na menos 0,002t, certo? E ele vai ficar assim, ó, menos, tá? Esse du sobre menos 0,002, eu vou jogar para fora o 1 sobre menos 0,002. Tá? Integral. Esse expoente vira u. Então, e na u, du. Certo? Só que lembrando, depois eu integral volto para o t. Então, ele vai ficar assim. T e na menos 0,002t, menos com menos. Deixa eu apagar esse treco ali. Menos com menos. Aqui menos com menos dá mais, então mais, certo? Eu vou colocar direto aqui, ó, 1 sobre 0,002 é 500, tá, pessoal? 500, para ficar mais fácil. A integral de e na u é o próprio e na u, só que voltando para t, então menos 0,002t. Aplicado, aqui tá, todo mundo é aplicado de 0 a mais infinito, tá? Então, aqui a esperança já está finalizando, do t é igual a
Vou substituir no mais infinito e depois no menos zero. Então, vai ficar infinito, porque eu joguei no lugar desse t aqui, infinito. Esse menos aqui eu jogo para baixo, então ele vai ficar assim, ó, dividido por e elevado a 0,002 vezes infinito. Mais 500, a mesma coisa aqui, ó, esse menos jogo para baixo, sobre e elevado a menos 0, opa, agora já não tem mais menos, né? 0,002 vezes infinito, tá? Deixa eu apagar esse menoszinho ali. Ok? Aí vem limites, ou estudo limites, cálculo básico. Infinito dividido pela exponencial com potência infinita, então infinito dividido por e elevado a infinito, o de baixo vai muito mais rápido para infinito, ou seja, o de baixo cresce muito mais rápido, isso aqui vai tudo para zero. Tá? Opa, é um menos, tá faltando um menos aqui. Outra coisa. Mesma coisa aqui, ó. 500 sobre infinito também vai para zero. Menos, abre parênteses. Agora eu vou substituir no zero. 0 sobre e elevado a menos 0,002 vezes zero. É zero por quê aqui? Porque é zero dividido por um número diferente de zero. Zero menos. Aí, menos, porque fica menos com menos mais. 500 dividido por e elevado a menos 0,002 vezes zero. Fecha aqui. Quanto que dá 0,002 vezes zero? Zero. E na zero, 1. 500 por 1, 500. Ou seja, 500. Nossa, ficou ruim, mas deu para chegar no resultado. 500 horas. Então, qual é o tempo esperado de vida para essa lâmpada? É de 500 horas.